Nem sempre a vida nos dá escolhas. Às vezes ela nos empurra e é nesse empurrão que a gente cresce. Bem-vinda ao Marca-se Mulher. Esse não é um podcast de fórmulas prontas. Não é sobre parecer perfeita. É sobre ser real, ser mulher, empreender com alma, errar, recomeçar, sentir culpa, criar do zero e ainda assim ser potência. Eu sou Fabi Borghelese e no episódio de hoje tem história forte, daquelas que deixam marca. Tem vulnerabilidade sim, mas tem força, recomeço e alma. Vem comigo. Semana passada eu disse que traria um projeto novo e ele vem aí sim, mas hoje eu preciso te contar o que veio antes. A história que escrevi no meu primeiro capítulo publicado no livro O Convite, um livro que materializou uma mudança que já acontecia dentro de mim. Hoje eu quero abrir meu coração, porque o que eu escrevi ali mudou a minha vida e pode, de algum jeito, tocar a sua também. Ano passado, fui convidada a escrever um capítulo sobre aceitar convites, dizer sim para mudanças e desafios. Mas eu não queria escrever só sobre isso, eu queria me aprofundar, sabe? Relatar um momento de transformação. Então, percebi que os convites profundos da vida não vêm com um envelope bonito. Eles vêm como um tombo, uma perda, um positivo de gravidez inesperado, um burnout, uma pandemia. No meu capítulo, eu contei a história de como a vida me empurrou para cada virada de chave. Da perda da minha mãe, da minha primeira gravidez, da escolha de empreender, da mudança de carreira, do burnout, do nascimento da minha filha depois dos 40 anos em plena pandemia. Cada pausa foi um convite, cada recomeço uma chance. O que você faz quando a vida te para? Eu escolhi transformar, mas nem sempre foi rápido, nem sempre foi leve e tampouco indolor. Meu caminho no empreendedorismo não foi linear. Ele teve desvios, curvas, recuos. Cada filho me trouxe uma nova fase. Pedro trouxe luz após o luto. André, a coragem de empreender. Luísa, o chamado para cuidar de mim e ajudar outras mulheres a se encontrarem. Eu empreendi porque eu precisava ter liberdade, espaço para criar. Porque eu queria criar uma marca minha, com o meu DNA. E nesse caminho descobri que amava dividir, compartilhar, somar com outras mulheres como eu. E aqui estou, mentorando mulheres a se posicionarem com verdade. Você já viu aquelas imagens de uma linha reta ascendente com um gráfico bonitinho representando o sucesso? Pois é, no Instagram, no LinkedIn, no Pinterest, o empreendedorismo muitas vezes é retratado assim, como se fosse um plano perfeito, onde cada passo leva logicamente ao próximo, rumo ao topo. Mas deixa eu te contar uma verdade. Com toda a experiência que eu tenho com mais de uma década como empreendedora, isso é mentira. A trajetória empreendedora é tudo menos linear. Ela é cheia de curvas, de pausas, de recomeços, de decisões difíceis, de caminho que a gente não planejou, e às vezes de caminho que a gente nem queria. No meu capítulo no livro O Convite, eu falei sobre isso, sobre como a vida nos apresenta convites que a gente nem pediu, que não estavam no planejamento estratégico do ano, mas que vêm e nos obrigam a parar, a mudar, a reavaliar. Teve um momento da minha vida em que tudo parecia fluindo, loja crescendo, redes sociais bombando, reconhecimento vindo, mas por dentro eu estava esgotada. O sonho de empreender tinha virado uma prisão. Eu sentia que eu não podia sair da loja. Tudo dependia de mim. Filhos pequenos, finais de semana presa ao espaço físico, assar tortas em plena véspera de Natal. Não era nem um pouco a liberdade que eu tinha imaginado. E ali, entre bolo e vitrine, eu entendi que precisava fechar. Com muita tristeza, mas também com alívio e coragem. Isso me lembrou de histórias de outras mulheres empreendedoras também, como a Cristina Bonner, que começou vendendo software quando o setor de tecnologia era praticamente só de homens.
Ela ouviu muitos nãos, teve que provar o dobro para ser respeitada. E hoje ela lidera 8 empresas. Ou a Lisa Brown, fundadora da Dermage, que vendeu o próprio carro para começar. Ela fazia tudo sozinha. Ela enfrentou muito preconceito por ser mulher no mercado. E hoje ela lidera uma empresa referência com mais de 60 franquias. Essas histórias me lembram todos os dias que não existe sucesso sem tropeço, que não existe jornada sem curva e que sim, muitas vezes a gente vai descer o morro antes de subir de novo. E é aí que entra a resiliência. Resiliência não é só um termo bonito da psicologia positiva, não é um bordão de autoajuda. Resiliência é o que mantém a gente de pé quando tudo desaba. É a capacidade de cair e levantar com um novo plano. No mundo do empreendedorismo, resiliência é sobrevivência. Porque os obstáculos vêm. Atraso de pagamento, cliente que desiste, campanha que não converte, algoritmo que muda, cansaço, culpa, autocobrança. A lista é infinita. E não é só o profissional, é a vida pessoal que bagunça tudo também. Filho que adoece, pandemia, falta de grana, casamento que atravessa uma crise. A minha resiliência foi testada várias vezes. Quando eu fechei a mercearia Dona Boleira, que era o meu xodó, eu não tinha um plano B, mas eu tinha uma certeza, que aquele não era mais o caminho. E aí nasceu a Le Monde Coloré, que começou pequena, despretensiosa, mas que virou referência. E depois veio a pandemia, e junto com ela a Luísa e o burnout, e também a minha reinvenção. Dados mostram que negócios liderados por mulheres resilientes têm mais chance de se manter e crescer no longo prazo. A resiliência está ligada à adaptabilidade. E adaptabilidade é a maior vantagem competitiva que um negócio pode ter hoje. Então, se você está enfrentando um período de dúvida, de crise, se permita uma pausa. É como dizem, não desista, descanse. Talvez não seja o fim, talvez seja só mais um recomeço. A grande verdade é que ninguém constrói nada grandioso sem atravessar incertezas. E a resiliência, para mim, sempre foi menos sobre ser forte e mais sobre não desistir quando tudo parece estar desmoronando. Você pode até tropeçar, mas você continua. Você pode até pausar, mas você se refaz. Foi isso que eu aprendi com os meus 3 filhos. Cada um deles marcou um capítulo novo na minha vida. Com o Pedro, eu deixei o mundo corporativo. Com o André, nasceu minha vontade de empreender, com mais autonomia. E com a Luísa, em plena pandemia, aos 40, depois de um burnout, nasceu uma nova mulher. Porque empreender sendo mulher, mãe, gestora da casa, do emocional, da empresa, não é sobre sucesso imediato, é sobre constância emocional, é sobre saber que algumas fases serão de flores e outras de poda. E mesmo assim, continuar. E é por isso que eu falo tanto sobre pausa e recomeço. Porque por muito tempo eu achei que desacelerar era fracasso, que mudar de plano era fraqueza, que fechar uma empresa era sinônimo de erro. Hoje eu entendo que cada uma dessas pausas foram que me fizeram crescer. Fechar a mercearia Dona Boleira não foi um fim, foi uma reconfiguração. Foi a ponte para Le Monde Coloré. Foi o momento em que eu descobri que empreender precisava estar alinhado com a vida que eu queria viver, e não apenas com o reconhecimento externo. E foi no meio da pandemia, com uma filha recém-nascida no colo, que eu entendi. O meu novo caminho era também sobre outras mulheres, sobre ajudá-las a contar suas histórias, e entender seu posicionamento, a construir marcas com alma, com verdade, com propósito. É isso que está faltando no mundo. E aqui que entra a força da resiliência aplicada ao branding pessoal. Porque marca pessoal, gente, não é sobre performance, não é sobre fingir estar tudo bem, não é sobre mostrar uma vida perfeita, não é sobre ser um personagem, é sobre presença, sobre autenticidade, sobre saber quem você é, mesmo quando o mundo está pedindo
outra coisa. E se tem uma coisa que eu aprendi nessa jornada, é que o mercado ouve com mais respeito quem se posiciona com verdade. Quem não tem medo de contar os tombos e o que aprendeu com eles. Você quer construir uma marca forte? Então, comece cuidando da sua base emocional, do seu propósito, do que te move, mesmo nos dias ruins. Porque não adianta fazer curso de marketing, estratégia de conteúdo, aprender a usar a inteligência artificial, se você ainda não sabe quem você é e o que você quer sustentar. A resiliência é o alicerce invisível da sua marca. É o que sustenta você quando a câmera desliga, quando o lançamento dá errado, quando o cliente desiste, quando você, no fundo, pensa em parar, mas escolhe continuar. Por isso, se você está vivendo um momento desses em que tudo parece incerto, se você está numa pausa, se você está reavaliando tudo, respira, descansa, mas não desiste. Tira essa pausa para olhar para você. A pausa não é o fim. Ela pode ser o maior convite da sua vida. E se for, que você aceite com coragem, com doçura e com um novo olhar para si mesma. Você pode estar se perguntando, tá, Fabi, mas o que tudo isso tem a ver com marca pessoal? A minha resposta é, tem tudo a ver. Branding não é só sobre imagem, é sobre posição, é sobre quem você quer ser no mundo. Para isso, você precisa se conhecer, precisa aceitar seus altos e baixos, suas pausas, suas sombras. Hoje, o que eu ensino sobre marca pessoal é fruto do que eu vivi e do que eu recomecei, porque a sua marca pessoal não nasce no Canva, nem no Instagram. Ela nasce na sua história, na sua trajetória real, na forma como você reage às pausas, na maneira como você lida com os recomeços. Quando eu comecei a trabalhar com branding, percebi que muitas mulheres estavam preocupadas com o logo, com a paleta de cores, com o feed bonito, mas completamente desconectadas delas mesmas. Elas tinham vergonha da própria história, tinham medo de parecer vulneráveis, tinham dificuldade de se colocar no mundo de forma verdadeira. Eu entendo, porque por muito tempo eu também achei que eu precisava parecer sempre bem, sempre inspiradora, sempre no controle. Mas foi quando eu comecei a compartilhar meus bastidores reais, inclusive os mais difíceis, que a minha marca se fortaleceu. Porque marca pessoal não é sobre parecer invencível, é sobre ser humana, é sobre ser reconhecida, não pela perfeição, mas pela verdade que você sustenta. A verdade é o novo luxo da comunicação. As pessoas estão cansadas de seguir perfis perfeitos. Elas querem se conectar com histórias reais, com marcas que têm alma, que têm contexto, que têm propósito. E propósito não é uma frase bonita no site. Propósito é aquilo que ainda faz sentido quando todo o resto para. É aquilo que te segura na hora da dúvida. É o motivo pelo qual você levanta, mesmo quando ninguém está aplaudindo. Quando eu parei para escrever meu capítulo no livro O Convite, eu percebi o quanto minha trajetória parecia picotada. Foram várias fases, várias viradas, vários começos e encerramentos. Mas ali, colocando tudo no papel, eu entendi. Essa linha torta é a minha marca, ela fala de mim, ela me posiciona, ela conta sem precisar forçar que eu sou feita de recomeços, de coragem, de vulnerabilidade. E talvez você também seja. Talvez a sua marca pessoal esteja aí, nas coisas que você tem medo de mostrar, no que você aprendeu na dor, na experiência que você achava fracasso, mas que te ensinou tudo que você sabe hoje. É isso que diferencia uma marca que toca de uma que só decora. Por isso, se você está nesse momento de pausa, de transição, de confusão, eu te convido a fazer uma pergunta sincera. O que a sua história tem que precisa ser reconhecido? Porque antes de se posicionar no mercado, a gente precisa se posicionar para a gente mesma, se assumir, se escutar, se permitir. Essa é a base de toda marca pessoal potente. Alguém de verdade por trás dela. Se você ouviu esse episódio até aqui
Talvez tenha sentido o que eu senti ao escrever meu capítulo. Que a vida, às vezes, não pergunta se você está pronta. Ela só entrega o convite. E você precisa decidir. Vai ignorar ou vai aceitar atravessar? O capítulo que eu escrevi no livro O Convite se chama Entre Pausas e Recomeços. E é sobre isso mesmo. Sobre os convites inesperados que a vida te faz. O luto, a maternidade, o empreendedorismo, o burnout, aquele momento em que tudo parece fora do lugar, mas que lá no fundo te leva exatamente para onde você precisa ir. Neste texto, eu revisito minha trajetória profissional, mas também revisito minha história de mulher. E faço isso com muita verdade, porque acredito que as nossas histórias têm poder. Poder de conectar, de curar, de transformar. Se você se identificou com alguma parte do que eu falei hoje, talvez você também esteja entre pausas e recomeços. E se tiver, sinta-se abraçada. Você não está sozinho. Você não precisa ter tudo sob controle agora. Às vezes, só precisa aceitar o convite. Talvez você esteja num momento de pausa. Talvez esteja no olho do furacão. Talvez esteja recomeçando sem ter certeza do próximo passo. Eu só quero te dizer, está tudo bem. Cada mulher tem a sua linha do tempo, sua dor, sua força. E se eu puder deixar uma coisa hoje aqui, é isso. Não espere estar pronta, nem perfeita. Comece com o que você tem, com a verdade que você carrega hoje. E se você quiser se aprofundar nessa minha história, o meu capítulo está no livro O Convite, o sim que mudou a minha vida. Ele está disponível nas principais livrarias, na Amazon e também no link da minha bio no Instagram, @FabiBorgherese-Branding. Além do meu, o livro traz outros 14 relatos de mulheres que também disseram sim a mudanças importantes em suas vidas. Cada capítulo tem a sua voz, a sua vivência e talvez alguma delas converse com algo que você esteja vivendo agora. Vai que essa leitura seja exatamente o empurrãozinho que você precisava. Todos os links estão na descrição do episódio. E se esse episódio te tocou, compartilha com alguma mulher que você ama. Ou com aquela empreendedora incrível que você sabe que está passando por uma fase de dúvida ou de transição. Talvez esse seja o convite que ela nem sabia que precisava receber. Episódio que vem, a gente segue com mais reflexões sobre branding, sobre ser mulher e sobre como se colocar no mundo com coragem e identidade. Marca-se, mulher! A vida é feita de pausas e recomeços. Muito obrigada por me ouvir. Nos vemos na próxima quinta. Até lá!